Salve galera! Boa noite a todos! No ar mais um vídeo para o canal Detetives Vascaínos com muita informação. Bora comigo, sente aí, me acompanha até o final que eu vou trazer as últimas notícias do Vascão. O Vasco que retornou aos treinos hoje e temos aí boas novas para contar. Mas o grande destaque mesmo está fora de campo. A coletiva do presidente Pedrinho marcada para amanhã à tarde. Vários questionamentos, várias pautas, várias perguntas sem respostas e as expectativas são imensas para que o atual presidente do Vasco não fuja da raia e posicione o torcedor de tudo que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. E eu vou contar todo esse cenário, o clima para a coletiva e muito mais. Então, cola aqui comigo, deixa o like antes de mais nada, compartilhe o vídeo e mostre que você gosta do meu trabalho jornalístico. Bom, vamos iniciar o papo de hoje com a retomada do elenco aos treinamentos visando o jogo contra o Internacional no próximo dia 21. Debaixo de muita chuva que caiu hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro, os jogadores se representaram. Inicialmente as atividades foram focadas no aspecto físico. A galera deu uma raladinha aí no sentido de aprimorar mais a questão física que anda comprometendo o rendimento também do time em campo. Depois vem a conversa com o comandante Rafael Paiva, que vem pressionado e precisando dar uma resposta com a equipe nos próximos jogos. Rafael pontuou tudo que viu de errado nas últimas duas partidas e tratou aí de orientar os seus jogadores do pensamento que busca para esses 5 jogos restantes do campeonato. Conversa demorada, por sinal, pelo que me contaram. Em seguida, a equipe treinou finalizações, posicionamento, entre outras coisas. As boas notícias desse treinamento de hoje é que nenhum dos jogadores, com exceção, lógico, dos que já estavam fora, como o Adson, o David, o Garoto Estrela, o JP, enfim, apresentaram aí problemas médicos e ao lado do Payet e do Coutinho, participaram ativamente do treinamento. Essas duas figuras, então, foram aí a bola dentro, O francês, que tinha alegado desconforto na coxa e que o deixou de fora contra o Fortaleza, parecia normal. E aí fica a expectativa de quem o Paiva vai dar aí a oportunidade já na próxima partida. O Coutinho também participou ativamente desse treinamento. E olha, que o campo hoje estava pesado no CT Moacir Barbosa por conta dessa forte chuva. Então, se os atletas nada sentiram, possivelmente estão firmes aí para serem relacionados, escalados para a próxima partida, um dos dois, E outra situação interessante, por sinal, foi o Paulinho, O meia que chegou a ser relacionado no jogo passado para poder ir se ambientando aí com a questão dos jogos. Ele treinou com muita desenvoltura, muita disposição e participando também ativamente do que foi pedido. Há uma expectativa grande, por sinal, de que o jogador que está há mais de 9 meses sem jogar possa voltar de vez a ficar no banco contra o Internacional. Aí será feito aquele procedimento que foi feito com o Jair, de entrar aos pouquinhos, ganhando minutagem, sem forçar a barra, porque o tempo inativo foi muito grande. E o problema sério, por sinal, já que cirurgia de ligamento não é qualquer coisa. A ideia da comissão técnica é prepará-lo, sim, para esta partida contra o Inter. Essas atividades até a próxima quarta-feira é que vão aí definir se o meia está apto ou não para encarar esta oportunidade do retorno. Paulinho, aliás, está muito motivado, não vê a hora aí de fazer parte ali daquele grupo que vai para o jogo. Inclusive, contra o próprio Fortaleza, ele participou ali do pré-jogo, do vestiário, do aquecimento, no sentido já de sentir aquele clima, de se ambientar a realidade de uma partida. Pena que o campeonato já está chegando ao fim, e como tem toda uma preparação em termos de minutagem para esses jogadores, que vem de uma contusão, possível que eu não consiga ainda atingir os 100% do seu rendimento até o final. Mas não deixa de ser aí uma boa notícia a sua volta, E essa possibilidade de ajudar o time na reta final. E você, está confiante aí no retorno do Paulinho a ponto de ainda ajudar o time nesses 5 jogos restantes? Então, comente e participe. Vamos virando a página e vamos destacar então agora o assunto mais importante em termos de Vasco nessa semana e que está fora de campo. A coletiva do presidente Pedrinho, marcada para amanhã às 15 horas em São Januário. Uma coletiva que está prometendo, porque muitos são os questionamentos dos torcedores em relação ao momento do Vasco. Tudo gira em torno dos problemas com a SAF,
Isso que vai nortear as decisões aí visando o próximo ano. Então a torcida quer saber como anda o processo contra a 777, se tem comprador interessado, se o tal grego aí que muitos falam, né, está mesmo disposto a investir no Vasco, ou se não tem nada de concreto, se vai realmente acontecer essas conversas que estão falando aí, se a próxima temporada as contratações serão mais ambiciosas ou vão continuar nesse nível que foi esse ano. E claro, a questão da reforma de São Januário e do potencial construtivo. Creio também que vão abordar a questão do time hoje, se ele estaria satisfeito com essa janela que foi feita, a atuação do Marcelo Santana e principalmente se o Rafael Paiva será o treinador para o próximo ano, apesar aí que a situação dele tá meio nebulosa nesse sentido. Ao meu ver, algumas situações ele deve deixar no ar, como essa do Paiva, até porque ainda faltam 5 jogos, né? Ele talvez não vai bancar aí a não permanência do treinador agora, vai dizer que vai esperar o campeonato acabar, mas as demais questões dá perfeitamente para se responder com base no que vem acontecendo nos bastidores e o que vem sendo noticiado aí nos últimos dias. E é aquela coisa, o torcedor tem total direito de saber, ainda mais depois daquela carta enviada, onde a diretoria pede paciência à torcida devido ao momento da SAF e das dívidas que o clube vem atacando. E eu espero que os meus colegas jornalistas possam apertar o Pedrinho e fazer perguntas pertinentes ao questionamentos aí da maioria dos vascaínos. Eu queria muito participar, galera, mas infelizmente, por motivos burocráticos, não vou poder estar presente, né? O jornalista independente, como eu sou, que não tem vínculo com empresa de comunicação, né? Trabalha por conta própria, tem uma série de exigências aí para se associar à ACERT, né? Que hoje é a Associação dos Repórteres Esportivos, né? Que precisam aí se afiliar nela para participar das coletivas ou cobrir os jogos. Não basta apenas ser jornalista de formação, como eu sou. Há alguns custos altos, né, como a necessidade de abrir uma empresa sem ser por MEI, que é o microempreendedor individual. Isso está brecando muito esse meu próximo passo, né, porque é muito custoso abrir dessa forma. Mas eu estou correndo atrás para poder aí ter uma alternativa para ganhar essa oportunidade, começar a fazer parte logo das coletivas do Vasco e trazer todo o conteúdo aqui para vocês. E antes de encerrar, uma última informação. O atacante Figueiredo, né, encerrou hoje seu empréstimo com o Curitiba, ou melhor, o próprio Clube Paranaense decidiu dar um fim no contrato do jogador, que estava emprestado por lá até o final do ano, e não há mais o interesse pela sua permanência. Então o clube resolveu liberar o atleta, mesmo ainda tendo jogos, né, 2 jogos ainda pela Série B. Com isso, ele é o primeiro dos que estavam emprestados aí a retornar ao clube. Resta saber os planos que o Vasco ou os empresários do jogador têm para ele, né? O Figueiredo ainda tem contrato com o Vasco até o final de 2026, mas pelo que apurei, o Vasco não tem muito interesse em utilizar o jogador na próxima temporada. E aguarda aí propostas pelo atleta. Eu, inclusive, busquei contato com o seu empresário hoje pela tarde, o Cláudio Guadagno, né? Eu mandei uma mensagem para ele, mas até o momento em que eu gravava esse vídeo, eu não tive a sua resposta. Então, tendo um retorno, se já há alguma direção sobre o Figueiredo para 2025, eu volto aqui em minhas redes sociais para a gente falar, beleza? Bom, vou indo, meus amigos, essas são as notícias do dia. Amanhã a gente está de volta repercutindo a coletiva do Pedrinho, muito aguardada. Grande abraço e até lá!